Imagine caminhar por um corredor de pedra iluminado por velas trêmulas. O ar é denso, perfumado com um incenso doce e levemente metálico. O silêncio não é absoluto. Ele respira, sussurra, observa. Você está em um antigo palácio, um império que já não existe, mas cujos segredos continuam vivos, enterrados sob mármore polido e tapeçarias de ouro. Durante séculos, a história contou que os imperadores escolhiam suas esposas por amor, por beleza, por acordos políticos entre grandes casas, um gesto nobre, um enlace entre famílias, uma cerimônia pública celebrada diante do povo. Mas, e se essa versão for apenas uma cortina? E se, por trás do brilho, existisse algo muito mais antigo e sombrio? Em registros esquecidos, sussurra-se a existência de um ritual secreto, um teste ancestral, um caminho sem volta. Ele era chamado de a Rosa Negra, um nome nunca dito em voz alta e sempre escrito com tinta vermelha, como sangue seco. 7 mulheres entravam, apenas uma saía, a nova imperatriz, escolhida não por desejo, mas por resistência, por silêncio, por medo. Ninguém falava sobre o que acontecia na Câmara, e as que tentavam sumiam. Hoje, o império de Teralis está enterrado sob séculos de poeira. Suas colunas estão rachadas, suas coroas oxidadas. Mas o ritual, alguns dizem que nunca cessou, apenas se escondeu melhor. Durante os próximos minutos, você vai conhecer os bastidores desse império, vai andar por corredores onde as paredes parecem escutar, vai descer escadas onde o ar fica mais frio e, talvez, vai entender o verdadeiro preço de ser imperatriz. Não espere romance, nem contos de fadas, apenas silêncio e uma rosa negra. Durante mais de 4 séculos, Teralis foi o coração pulsante do Oriente. Um império vasto, dourado, construído sobre conquistas e silêncio. Seus exércitos eram temidos, suas leis absolutas, sua corte, um teatro cuidadosamente ensaiado. Mas o verdadeiro poder de Teralis não estava nas espadas, nem nas coroas, estava nos rituais. Desde os tempos da primeira dinastia, os imperadores cultivavam práticas herdadas de linhagens esquecidas. Misturavam religião, magia e política em cerimônias que ocorriam longe dos olhos do povo. Para eles, o domínio não era apenas físico, era espiritual, e toda decisão importante era precedida por um rito. O mais sagrado de todos era a escolha da imperatriz. Por fora, era dito que ela era selecionada entre as famílias nobres após longas análises de genealogia, pureza de sangue e habilidade diplomática. Um evento formal, anunciado com meses de antecedência.
era bem diferente. O imperador não era apenas o governante, ele era considerado a encarnação da vontade ancestral. Um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos que vieram antes. Sua palavra era lei, seu silêncio, sentença. Mas ele não reinava sozinho. A imperatriz tinha um papel oculto. Dizia-se que ela era a guardiã da conexão espiritual entre o trono e o submundo, que sua presença mantinha o equilíbrio entre a glória e a desgraça. Por isso, não bastava ser bela ou obediente. Era preciso resistir. O ritual da Rosa Negra era realizado sob o palácio, longe das cerimônias oficiais, e sua existência negada por todos, até pelos próprios imperadores. Documentos recentes revelam que a cada nova coroação, 7 jovens eram escolhidas para recolhimento espiritual. Ninguém as via por semanas. Quando retornavam, se retornavam, eram diferentes, e apenas uma sentava no trono. A maioria das pessoas acredita que os rituais começam no dia marcado. Mas o ritual da Rosa Negra começava muito antes. As jovens escolhidas não eram convocadas por sorte ou influência. Elas eram moldadas desde a infância para uma função que nunca entenderiam por completo. A seleção começava aos 6 anos, quando sacerdotes disfarçados de tutores visitavam vilarejos afastados, procurando meninas com um perfil específico. Silêncio fácil, olhar fixo, ausência de lágrimas. Aquelas que eram levadas jamais retornavam. Passavam anos em reclusão, em conventos que não rezavam. Seus dias eram preenchidos por treinamento. Manter a postura durante horas sem se mover, suportar o frio sem reclamar, controlar os batimentos cardíacos apenas com a respiração. Eram ensinadas a não reagir, a não perguntar, a não desejar. A identidade era apagada lentamente. Seus nomes eram trocados por números, suas roupas padronizadas, seus reflexos emocionais endurecidos. Diziam que a verdadeira imperatriz não era escolhida, ela era revelada pela ausência de ruído, pela obediência diante do inexplicável, pela capacidade de suportar o invisível sem quebrar. Quando completavam 18 anos, as 7 candidatas eram levadas ao palácio de Teralis, mas não entravam pela porta principal, passavam pelos fundos, com véus no rosto e cordas nos pulsos. Por 7 dias permaneciam isoladas em câmaras separadas. Não falavam, não comiam, recebiam apenas água e a visita ocasional de uma figura encapuzada que apenas observava, em silêncio absoluto. O som de passos era o único lembrete de que ainda estavam vivas. Relatos antigos de monges que registravam em segredo descrevem episódios estranhos. Uma das jovens sorria sozinha, sem razão aparente. Outra
arrancava os próprios cabelos à noite. Uma terceira dormia o tempo todo, como se fugisse da realidade. Mas o que mais se repetia nos textos era o mesmo sonho, compartilhado por todas, mesmo sem contato entre elas, o de um corredor escuro, onde uma rosa negra flutuava no ar, com olhos vivos em cada pétala. No 8º dia, ao amanhecer, elas eram conduzidas à Câmara das Rosas, com os pés descalços e a mente já quebrada. A Câmara das Rosas não era apenas uma sala, era um segredo esculpido em pedra. Localizada abaixo da ala oeste do Palácio de Terales, era acessada por uma escadaria estreita esculpida diretamente na rocha. Não havia janelas, nem portas visíveis do exterior, apenas um alçapão de madeira pesada, trancado por dentro. Ao descer, o ar mudava, ficava denso, úmido, levemente doce, como se houvesse flores apodrecendo em algum lugar invisível. A temperatura caía e o silêncio não era vazio. Ele vibrava, como se algo ali respirasse junto. O espaço era circular, com paredes cobertas por tapeçarias de veludo vermelho escuro. No centro, um símbolo dourado desenhado no chão, uma rosa, cujas pétalas formavam espirais hipnóticas, cada uma com um olho cravado no centro. Candelabros de ferro, presos a correntes que desciam do teto, iluminavam a sala com chamas fracas e vacilantes. O chão era de pedra negra polida, fria ao toque, sempre ligeiramente úmida, como se a própria câmara chorasse. Na periferia da sala, 7 pedestais de mármore, e sobre cada um uma rosa negra, real, viva, mas sem perfume, como se fosse bela e ao mesmo tempo morta. As 7 jovens entravam uma a uma, sempre em silêncio, sempre com os olhos baixos. Um sacerdote as conduzia até os pedestais. Elas recebiam a rosa, e então o ritual começava. Não havia palavras, não havia instruções, apenas a presença de 7 figuras encapuzadas, observando das sombras. Chamavam-nos de os testemunhos. Nunca falavam, nunca se moviam. O ritual era interno. As provações não vinham de fora, vinham da mente. As jovens eram expostas a sons inexplicáveis, luzes repentinas, mudanças súbitas de temperatura. Alguns relatos mencionam sussurros vindos das paredes, vozes conhecidas chamando pelo nome verdadeiro de cada candidata, nomes que haviam sido esquecidos há anos. Algumas choravam, outras gritavam, muitas desmaiavam, mas uma sempre permanecia imóvel, sem falar, sem reagir, com a rosa ainda firme nas mãos. Essa era a escolhida, a imperatriz coroada no fim da cerimônia não recebia elogios nem abraços.
era conduzida a um novo quarto, um novo silêncio, uma nova prisão. Algumas não falavam por semanas, outras nunca mais, e mesmo assim eram vistas como as mais fortes, as mais dignas, as únicas que sobreviveram. A história oficial do Império de Terales não menciona desaparecimentos. Nos registros públicos, todas as mulheres envolvidas no processo de escolha da imperatriz eram tratadas como servidoras anônimas e declaradas como recolhidas em conventos ou casadas com oficiais distantes. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma confirmação. Mas, em cartas sobreviventes, escondidas por séculos nas paredes de casas nobres, surgem menções inquietantes. Famílias relatam o sumiço repentino de filhas, pedem respostas, imploram por notícia, recebem apenas o silêncio em troca. Algumas mães escrevem sobre pressentimentos, sonhos recorrentes com sangue e olhos. Outras afirmam que viram suas filhas no pátio do palácio, mas apenas de relance, em procissões noturnas silenciosas, com véus nos rostos e passos lentos demais. Em 3 ocasiões, o povo murmurou sobre acidentes. Grandes incêndios consumiram áreas inteiras do palácio. Um deles, misteriosamente, começou exatamente no subterrâneo oeste, o local associado, ainda que informalmente, à Câmara das Rosas. Nenhuma morte foi registrada oficialmente, mas dezenas de criadas sumiram na mesma noite. E os nomes das jovens escolhidas para o ritual? Apagados. Em todos os documentos, há apenas um traço preto, onde antes havia tinta. Entre os poucos que ousaram falar sobre o que se passava nos subterrâneos do palácio estão os invisíveis, criadas, guardas noturnos, servos analfabetos que deixaram relatos orais gravados anos depois, quando Terales já ruía. Um velho sentinela, entrevistado em 1903, descreveu ouvir batidas leves nas paredes durante a madrugada, não como marteladas, como unhas. Ele dizia que às vezes as paredes gemiam e que, quando passava diante da porta da câmara, sentia cheiro de terra e algo mais: ferro, carne, medo. Uma criada mencionou ter visto uma jovem sair da escadaria da câmara em estado catatônico, os olhos abertos, a boca manchada de sangue. Andava sozinha, mas com o corpo todo tremendo. Foi levada por soldados, nunca mais foi vista. E um padre, o único que tentou impedir o ritual, desapareceu 3 dias depois de escrever em seu diário: elas não são escolhidas, elas são sacrificadas. Após isso, sua cela foi encontrada vazia, a cama desfeita, e na parede alguém havia desenhado uma rosa negra com os dedos. Em 1897, o Dr. Émile Garrel,
um médico francês interessado em medicina antiga e rituais anatômicos orientais, foi convidado a visitar as ruínas do antigo palácio de Terales. À época, o local era um ponto turístico decadente, mantido por guias locais e poucos guardas. Ele buscava manuscritos, mas encontrou outra coisa. Os relatos são fragmentados, mas os registros da embaixada francesa em Istambul confirmam que Garel desapareceu por 3 dias durante sua visita. Quando foi encontrado, vagava pelas ruas sujas da cidade, com as roupas rasgadas, olhos fundos e expressão fixa. Dizia palavras desconexas em francês e latim, como se recitasse uma missa. Ou implorasse por perdão. Após semanas de internação, começou a escrever compulsivamente. Um diário de 43 páginas, onde descrevia ter entrado acidentalmente por uma passagem lateral do palácio, seguindo um cheiro doce vindo das pedras. A escada era irregular, escondida atrás de uma estante quebrada. Ele conta ter descido por longos minutos, sentindo a temperatura cair gradualmente. Lá embaixo, encontrou uma sala redonda. As paredes estavam cobertas de tapeçarias desbotadas e havia no centro uma cadeira de ouro envelhecido, coberta por marcas de arranhões e sangue seco. Mas não foi isso que o destruiu. Segundo o diário, ele ouviu vozes, não gritos, não palavras, apenas sons, baixos, longos, intermináveis, como lamentos presos no tecido das cortinas, respirando pelas paredes, sons que pediam silêncio. Ele escreveu: a rosa tem olhos, e ela olha dentro de nós. Nenhuma delas teve escolha. Nenhuma delas gritou, porque ali até o som morre. Décadas depois, em 2021, uma equipe de arqueólogos turcos trabalhava nas fundações de uma biblioteca abandonada nos arredores do antigo território de Terales. Durante escavações, removeram uma parede falsa, revelando outra, feita de pedra negra e perfeitamente polida. No centro, em alto relevo, o símbolo, uma rosa negra, e em cada pétala, olhos humanos, esféricos, esculpidos com tamanha precisão que pareciam vivos, observando, julgando. Especialistas tentaram desvincular o achado do folclore. Disseram que era apenas um símbolo ritualístico floral, sem relação direta com qualquer culto imperial. Mas moradores da região começaram a evitar o local. Guias turísticos abandonaram seus postos, e durante as noites, relatos antigos voltaram a circular, sussurros, visões, pesadelos compartilhados, como se a rosa ainda estivesse viva.
aguardando, silenciosa, observando quem ousa lembrar. As que voltavam da Câmara das Rosas, se é que voltavam de fato, já não eram as mesmas. A imperatriz, coroada ao fim do ritual, surgia sempre acompanhada por sacerdotes, envolta em mantos pesados, o rosto velado. Dizia-se que a luz feriria seus olhos, ou que o mundo já não lhe interessava mais. As crônicas da corte, cuidadosamente censuradas, descrevem essas mulheres de forma vaga. Serena, recolhida, espiritualmente elevada. Mas relatos preservados por servos e escrivães falam de olhos vazios, sorrisos ausentes e noites insones, nas quais a imperatriz apenas ficava sentada em silêncio absoluto, observando a parede por horas, sem piscar. Uma criada antiga do palácio teria confidenciado que certa imperatriz passou 2 anos sem dizer uma única palavra. Outra jamais sorriu. Há ainda o caso de Aenira, a 4ª esposa do imperador Quelum II, que nunca mais saiu de seus aposentos após a cerimônia. Seu diário, composto por linhas repetitivas e traços irregulares, termina com a frase: "Eu fiquei, mas não voltei." O povo dizia que o trono transformava, mas aqueles que conheciam a Câmara sabiam, ele consumia. A imperatriz, segundo os registros místicos da Ordem da Rosa, não era apenas esposa. Era o selo, o escudo, a guardiã entre 2 mundos, o visível e o velado. Sua função, embora não declarada, era clara para os que entendiam os símbolos. Ela mantinha o ritual intacto, dentro de si. Dizia-se que, ao suportar o silêncio absoluto da Câmara, a mulher absorvia algo, uma essência antiga, um fragmento de poder, talvez, ou uma lembrança viva de todas as que haviam caído antes dela. A imperatriz não governava, ela velava. Em reuniões públicas, sua presença era discreta. Nunca opinava, nunca contradizia. Era tida como um ornamento sagrado, mas alguns a chamavam de sentinela. E quando uma imperatriz morria, o palácio ficava em silêncio total por 7 dias. Nem mesmo os sinos tocavam. Era o tempo necessário, diziam, para que o eco dela se dissipasse dos corredores e o ritual pudesse começar outra vez. Ninguém sabia o que acontecia com seus corpos. Nenhuma imperatriz foi enterrada publicamente. A única certeza é que, ao ser coroada, ela recebia 2 coisas: uma coroa dourada e uma rosa negra. Com a queda do Império de Terales, esperava-se que seus segredos ruíssem junto com os muros. Mas alguns mistérios não desabam. Eles se acomodam nas sombras, se adaptam e continuam. Registros genealógicos apontam que várias famílias nobres, ligadas à corte original, se dispersaram após a dissolução oficial do Império. Algumas desapareceram por completo. Outras, estranhamente, enriqueceram. E um pequeno grupo, discreto porém influente,
permaneceu com hábitos incomuns. Em 1952, uma carta anônima enviada a um jornal acadêmico mencionava uma nova câmara, escondida sob uma mansão nas montanhas da Capadócia. Segundo o relato, meninas entre 12 e 18 anos eram enviadas para um retiro de iniciação, que durava 7 dias, sem comunicação externa. O local era descrito como frio, silencioso e perfumado com flores escuras. A carta nunca foi publicada, mas cópias circulam até hoje entre grupos ocultistas. Em 1998, uma antropóloga húngara afirmou ter sido contratada para catalogar objetos cerimoniais de uma família tradicional no interior da Bulgária. Entre os itens, encontrou uma cadeira entalhada com olhos nas laterais e pétalas negras cravadas em metal. Ao questionar os anfitriões, foi escoltada para fora da propriedade. Ela abandonou a pesquisa e nunca mais concedeu entrevistas. Hoje, é fácil desacreditar. Dizer que tudo é lenda. Um conto gótico adaptado para entreter. Mas ainda há sinais, discretos, desconfortáveis, persistentes. Pichações de rosas negras com olhos surgem em cidades do leste europeu, sempre próximas a antigos prédios administrativos. Algumas em escolas femininas, outras em igrejas desativadas. Em todas, os olhos parecem observar. Nenhum grupo assume a autoria. Certa vez, em um fórum fechado da internet profunda, uma mensagem surgiu. Ela foi escolhida. O silêncio continua. Pouco depois, o fórum saiu do ar e todos os perfis foram apagados. O símbolo da rosa negra com olhos foi registrado em pelo menos 3 locais distintos na última década, cada um a milhares de quilômetros do outro. Todos seguiam um mesmo padrão de entalhe. Nenhum artista assumiu a autoria. E em 2023, uma jovem desapareceu em Istambul após dizer a uma amiga: "Sonhei com olhos nas pétalas. Eles me chamaram pelo nome." O caso foi arquivado sem solução. A rosa negra não murcha. Ela apenas espera a próxima e se mantém viva. No silêncio. Nem toda prisão é feita de grades. Algumas são feitas de silêncio. Durante séculos, o ritual da rosa negra foi apresentado como um processo de elevação espiritual. Mas quando se desfaz a ornamentação simbólica, o que resta é simples e brutal. Uma mulher colocada diante da obrigação de obedecer, de resistir, de aceitar, sem entender, sem poder recusar. Ela não escolhe, ela é escolhida. Ou, pior, é moldada para não saber dizer não. A rosa negra, nesse contexto, nunca foi uma flor. Foi um contrato sem palavras. Um pacto selado não com tinta, mas com medo. Quem aceitava a rosa, aceitava desaparecer. Não do mundo, mas de si mesma. A história a chama de imperatriz. Mas o que ela reinava? Um trono simbólico? Um palácio de ecos? Um nome entalhado em ouro, sem voz para pronunciá-lo? As poucas que escaparam, ou enlouqueceram tentando, deixaram rastros de dor mascarada de glória. Textos cifrados, pinturas perturbadoras, silêncios longos demais. O poder, no fim, nunca foi delas, foi sobre elas. E agora,
tantos séculos depois, o império virou ruína, as coroas estão guardadas em museus, as tapeçarias empoeiradas, os salões vazios, mas a rosa ainda existe em símbolos, em sonhos, em histórias que ninguém ousa contar em voz alta. Ela sobrevive como toda maldição bem escrita, quieta, oculta, funcional. Você pode pensar que é apenas um mito, que mulheres não desaparecem mais, que nenhum ritual antigo sobreviveu à razão moderna, mas os desaparecimentos mudaram de forma, tornaram-se invisíveis, não mais pelos subterrâneos de palácios, mas pelos labirintos da própria mente. Quantas ainda são moldadas para obedecer? Quantas carregam em silêncio uma rosa que nunca pediram? A rosa negra é a imagem de uma escolha que nunca foi oferecida, de um silêncio imposto antes mesmo da primeira palavra, de uma tradição que insiste em não morrer. E ela espera, pacientemente, no fundo da terra ou no fundo da consciência. Se um dia alguém lhe oferecer uma rosa escura, fria, bela e silenciosa, antes de aceitá-la, pergunte a si mesmo: você sabe o que ela quer de você? Ou já é tarde demais? As lendas de Terales deveriam ter se dissolvido com os séculos, mas a era das câmeras e dos satélites apenas trocou os pergaminhos pelos pixels. Em 2007, um segurança noturno de um museu em Ankara relatou ter visto pelas telas de vigilância uma figura feminina atravessando a ala de arte bizantina. Vestia um manto escuro, carregava algo que parecia uma flor. Quando o homem correu para interceptar, nada encontrou além de um aroma doce e metálico. A gravação desapareceu do servidor na manhã seguinte, substituída por estática silenciosa. Casos parecidos pipocam em fóruns de vigilantes digitais. Sombras que deslizam sem acionar sensores de movimento, sussurros captados por microfones externos mesmo quando não há vento. Em todos, a mesma descrição: uma mulher velada e o leve perfume de pétalas negras recém-cortadas. A rosa negra migrou dos corredores de pedra para o código-fonte. Perfis anônimos no X, TikTok e até LinkedIn ostentam um emblema com olhos nas pétalas, geralmente acompanhado de datas enigmáticas, sempre 7 dias antes do desaparecimento de alguma jovem. Em 2016, um grupo de engenharia reversa rastreou um desses perfis até um servidor offshore. Tudo estava encriptado, exceto uma pasta chamada Silêncio. Dentro, um único arquivo de áudio de 7 minutos. Batidas cardiovasculares desacelerando, intercaladas por uma respiração feminina que jamais chega ao suspiro final. O arquivo viralizou, mas, estranhamente, todos os reuploads sofreram falhas de checksum e se corromperam lentamente, como se o próprio som se recusasse a sobreviver à superfície da rede. A cada tentativa de decifrar, cresce a suspeita. A rosa negra adaptou-se. Agora floresce no invisível dos pacotes de dados, alimentando-se do medo que trafega entre um clique e outro. Durante séculos, as vozes se calaram diante da tradição. Mas todo ritual depende da crença de alguém. Em 2024, um coletivo de historiadoras turcas lançou o projeto Silentia, cruzando registros genealógicos, diários perdidos e exames de DNA preservados em conventos abandonados. Descobriram que, se a rosa escolhe por resistência ao som,
talvez o antídoto não seja o grito, mas o reconhecimento. Nomear as desaparecidas, contar suas histórias, devolver-lhes identidade. Cerimônias de leitura pública foram organizadas em 7 cidades. Velas acesas, muros tomados por projeções de rostos esquecidos. A cada nome pronunciado, um silêncio proposital de 7 segundos, não para honrar o medo, mas para perfurá-lo. E algo curioso aconteceu. Na mesma semana, pichações de rosas negras murcharam, cobertas por tinta branca. Alguns dizem ter sentido, pela primeira vez, o ar do velho palácio ficar leve, sem o doce aroma metálico. A história ensina que maldições só perduram enquanto encontram solo fértil. Teralis ruiu, porque seus muros não suportaram o peso dos ecos. Agora, o desafio é não reconstruir essas paredes dentro da mente moderna. A Rosa Negra pode sobreviver em mitos cinematográficos, em jogos de realidade aumentada, em teorias de conspiração. Mas, se cada nova geração encarar o mito como um aviso, não como destino, talvez as pétalas percam a cor. Existem iniciativas para transformar os subterrâneos do palácio em memorial. Corredores iluminados por luz suave, respeitando o frio que ali reside, mas preenchidos por gravações das próprias visitas, risos, vozes, vida. Onde antes só havia silêncio, haverá som. E se o sussurro voltar a percorrer as pedras, que encontre ecos de resistência, não de medo. Pois toda rosa, por mais escura que seja, precisa de luz para continuar viva. Sem luz, ela enfim deixa de florescer.